Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente vai fazer a correção agora das atividades de ontem, que foram atividades do EMAI, tá bom? Atividade 14.1 e atividade 14.2. Então, vamos começar com a primeira aqui. 1. Observe a tabela que apresenta a frota de veículos com número total de automóveis, caminhonetas, caminhonetes e utilitários de alguns estados do Brasil. Com um colega, no caso vocês tiverem que fazer sozinhos, leia os números dessa tabela. Então, o estado de Roraima, a frota. Então, vocês teriam que ler. A gente, para fazer a leitura desses livros, desses números, a gente tem que lembrar lá daquele quadro numérico, né? Daquele nosso quadro lá de classes e ordens. Então, aqui a gente tem unidade, dezena e centena das unidades simples. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, se é milhar, eu leio 1000. Então, eu leio 219.290. Do Acre, do estado do Acre, é a mesma coisa. Então, eu tenho unidade, dezena e centena, que é das unidades simples. Tenho unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, se eu estou na classe dos milhares, eu leio 1000. Então, 277.831. Piauí. Piauí é um pouco diferente, olha lá. Tenho unidade, dezena e centena, da classe das unidades simples. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E unidade de milhão, né? Então, se eu tenho unidade de milhão, eu leio 1.000.000. Então, 1.196.192. Ceará, a mesma coisa, né? Do Piauí, chegou até a unidade de milhão. Então, eu leio o número e a classe a qual ele pertence, né? Então, 3.148.369. E Goiás também chegou até a classe dos milhões. Então, eu leio o número e a classe dele. 3.909.429, tá? Questão A. Escreva por extenso a quantidade de veículos existente no estado do Piauí. Então, ele está pedindo do estado do Piauí para a gente escrever por extenso esse número. Lembra que escrever por extenso é eu escrever o nome do número. Então, vamos lá. 1.000.000, vírgula. Quando eu vou escrever por extenso, né? Quando eu mudo a classe desses números, eu coloco uma vírgula. Eu separo a classe deles pela vírgula, tá bom? Ó, 1.000.000, vírgula, 196.000, vírgula, 192, ok? Então, 1.196.192. Aí tinha esse quadrinho aqui. Você sabia que no Brasil a frota é da ordem de 100 milhões de veículos e esses números não param de crescer? Escreva esse número utilizando somente algarismos. Ou seja, ele quer que a gente escreva esses 100 milhões aqui, ó, utilizando somente algarismos. Utilizando algarismos é utilizando somente números, né? Porque aqui, ó, ele escreveu os milhões, ele não colocou nos números. Então, 100 milhões. Para comprovar, olha lá. Unidade, dezena e centena, da classe das unidades simples. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Então, 100 milhões, ok? Próxima atividade é a 14.2, tá? São algumas situações problema. Então, vamos lá. 1. Leonardo trabalha num posto de gasolina e sabe que para abastecer uma frota de veículos de uma cidade é gasto muito combustível. Leia para um colega, no caso vocês mesmos, poderiam ter lido para algum irmão, para os pais, tá? Leia para um colega os preços de cada tipo de combustível,
no posto em que Leonardo trabalha. Então, tem aqui, ó, o nome do posto, né? Posto Alvorada, preço por litro. É o nome da nossa tabela. Então, combustível. Então, aqui a gente tem os tipos de combustíveis e aqui o preço de cada um por litro. O que significa esse preço por litro? Significa que cada litro custa isso, tá? 1 litro custa isso. Então, a gasolina comum. 1 litro da gasolina comum, lá no posto, custa R$ 4,19. 1 litro da gasolina aditivada custa R$ 4,39. 1 litro do etanol comum, o etanol é o álcool, tá? Do etanol comum, R$ 3,01. 1 litro do diesel, R$ 3,39, tá bom? Então, esses dados são fictícios, ou seja, não são verdadeiros. Questão 2. Paulo tem um carro flex, que pode ser abastecido com gasolina ou com etanol. Na semana passada, ele abasteceu seu carro no posto Alvorada, 3 dias com etanol e 2 dias com gasolina comum. Gastou R$ 123,20 com etanol e R$ 162,56 com gasolina. Quanto ele gastou nesses 5 dias de abastecimento? Então, ele quer saber quanto que ele gastou no total, né? Juntando R$ 123,20 que ele gastou com etanol nos 3 primeiros dias e R$ 162,56 que ele gastou com a gasolina. Então, juntando esses dois, quanto que ele gastou no total? Quando ele pede o total, eu faço uma soma, né? Então, 123,20 mais 162,56. Então, vírgula sempre embaixo de vírgula, tá, gente? A gente não pode esquecer isso. Então, 0 mais 6, 6, 2 mais 5, 7, vírgula. Ou eu posso colocar vírgula no final, também não tem problema. 3 mais 2, 5, 2 mais 6, 8, 1 mais 1, 2. Então, a resposta, ele gastou R$ 285,76. Lembrando que quando eu tenho um probleminha, uma situação problema, que não tem resposta de alternativa, eu tenho que colocar resposta escrita. Porque muitas vezes eu faço mais de uma operação para chegar na resposta certa. Então, eu tenho que colocar a resposta mostrando qual foi o meu resultado final, qual é a resposta para esse probleminha, tá? Questão 3. Elza completou o tanque de combustível do seu carro com 10 litros de gasolina aditivada. Quanto ela pagou? Então, a gente tem que 1 litro da gasolina aditivada é R$ 4,39. 10 litros custaram quanto? Então, 1 litro, 4,39, mais 4,39, mais 4,39, mais 4,39, e assim 10 vezes, né? Então, eu vou pagar 10 vezes esse valor. Então, 4,39 vezes 10. Olha só como é fácil fazer essa conta. Aqui a gente pode esquecer a vírgula. Vocês lembram das multiplicações por 10, por 100, por 1000? Então, vamos lá. Eu repito o meu número, repito o número, tá? Eu vou fazer aqui para vocês verem. Pode fazer sem a vírgula, tá? Nesse primeiro momento. Esquece da vírgula, a vírgula a gente vai colocar depois. Então, eu vou repetir o número, ok? E acrescento a quantidade de zero, que aqui eu tenho um zero, então vou acrescentar um zero no final. Agora, a gente vai colocar vírgula. Aqui no número, eu tenho 2 números depois da vírgula. No resultado, eu também vou ter 2 números depois da vírgula. 1, 2, vírgula. Ok? Então, 43,90. Resposta, ela pagou 43,90. Tudo bem? Qualquer dúvida, só me chamar. Um beijo.